Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Itaci. Boa tarde, Lázaro. Esperamos que esse encontro seja muito grandioso. Estou muito feliz de estar na sua presença. Espero que os nossos alunos estejam nos vendo nesse momento. Boa tarde aos nossos colegas professores do curso de Letras e do campus de Taboleiro do Norte, né? Que estão agora nos prestigiando nesse momento tão especial. Aos nossos alunos, também do curso de Letras. Agradecimento também ao Ícaro e ao Marcelo, que estão nos dando um help, né, nos ajudando bastante agora nessa transmissão. E, Rita, se quer falar alguma coisa antes de começarmos? Quero agradecer a todos a quem você já agradeceu. Quero acrescentar também o Júlio, responsável pelo cartaz tão bonito da nossa propaganda. Agradecer a presença do Adriano, dos nossos colegas de letras, como você falou, dos nossos alunos do Petróleo e Gás, dos nossos alunos da manutenção automotiva, dos nossos alunos de letras. Esse é o nosso primeiro encontro em que nós podemos estar juntos, né? Poderemos estar juntos, tanto professores quanto alunos do curso. Agradecer também aos alunos do professor Helder, que foram encaminhados para assistir, professor de Mirim, e estamos aqui para um bate-papo interessante sobre redação. Quero agradecer especialmente a você, Lázaro. Sem o Lázaro ficaria muito difícil administrar tudo isso, bem como sem o Ícaro, sem o Marcelo, sem todos que deram apoio para esse nosso primeiro encontro aqui. Nós temos agora a TV do IF Tabuleiro, né? Sim. Então, podemos começar no bate-papo. Antes de começarmos, eu queria fazer uma breve apresentação sua, pode ser? Breve. Pode sim, breve. Pessoal, antes de começar, eu gostaria de falar o quanto eu estou feliz de estar nesse momento, né? Um momento único para mim. A professora Rita se fez parte da minha vida como aluno, né? Assim como de muitos alunos que já passaram por ela. E a professora Rita tem uma formação na área de letras, tanto na graduação quanto no mestrado, todos pela UFC. A especialização focada no ensino de literatura pela UES. E atualmente ela é membro da Academia Cearense da Língua Portuguesa, ocupando a cadeira número 23, né? E minha colega de trabalho no campus Taboleiro do Norte, né, no IFCE Taboleiro do Norte, atualmente professora de língua portuguesa dos terceiros anos, do curso integrado e do curso de letras também, né? Sem falar aqui, como eu falei, minha eterna professora do coração, vai ser sempre. Você é meu professor hoje, né, Lázaro? Você me ajuda muito. E eu quero agradecer também a ter encontrado vocês, né? Por ter encontrado vocês. Você, a Larissa, a Cris, que também já me conhece de outros tempos, eu a ela. Muito feliz por reencontrar todos. E vamos lá. Vamos conversar sobre redação. Os professores ficam à vontade para interagir, para trazer também suas opiniões, que devem ser valiosíssimas. Você, Lázaro, fique à vontade também. Vamos agradecer a direção do campo também, ao professor Sildenberg, que vem prestigiar os nossos alunos. Vamos lá, meus queridos, vamos começar a trabalhar a redação Enem. Vamos ver aqui o que nos interessa para que a nossa redação seja realmente bem feita. Nós sabemos que temos 5 competências. Vamos passar no primeiro slide, que a gente conversa melhor. Vamos ver. Eu não estou visualizando aqui o slide ainda. Tá abrindo. Bom, esse é o nosso slide de capa, construindo a redação no Enem. É um slide que abre a nossa apresentação, mas o slide mais interessante que eu tenho aqui nesse princípio é o seguinte, né? Nós temos aqui 4 figurinhas. Nós temos você, dando aí um Sherlock Holmes, olhando bem o seu tema, com muita curiosidade. É muito importante que você tenha um diálogo, uma familiarização com o tema. Muita gente se precipita, em vez de prestar atenção no tema da redação, da proposta, presta muito mais atenção nos temas dos textos motivacionais. Eis um primeiro erro. Então, é importante que você se familiarize com o tema.
Evidentemente, você vai ler os textos motivacionais, mas depois de os ler, você deve voltar ao tema e ver quais são as palavras-chave desse tema. Aí depois eu tenho aqui um rapazinho pensando. Você, depois de se familiarizar com o tema, vai pensar sobre o que deve pôr em cada uma das partes, em cada um dos parágrafos, e só depois disso você põe a mão na massa, vai escrever. Rita-se, por que eu volto a usar essa lupa? Porque se você fizer um bom plano de texto, mais importante até mesmo do que o rascunho, você vai ter como, depois, dispor de tempo para fazer várias revisões. Às vezes eu digo aos alunos, se você for esperto no momento de ver o tema, no momento de imaginar um texto, um roteiro, você vai conseguir fazer várias revisões. Você pode revisar uma vez só acentos, você pode revisar outra vez só pontuação, você pode revisar outra vez só a repetição de palavras. Então, eu acho que é importante você ser muito atento no princípio e também no final. Fechar com chave de ouro, né? Trabalhar bem com as competências, né, Lázaro? A relevância de você pensar em um bom projeto de texto, né? De você trabalhar o texto antes de escrever propriamente dito, você construir essas ideias, esses argumentos, né? Para você escrever bem, você precisa ter esses argumentos antes. Isso. Então, nós vamos aqui ter uma experiência de correção de texto. Nós vamos trazer um texto com muitas falhas e vamos corrigir todinho. Sempre trabalhando com as 5 competências. Vamos à primeira parte, vamos ao nosso tema. Olhar para o tema como o Sherlock Holmes aqui está olhando. Vamos ver, então, o próximo slide. Vejam bem, aqui eu tenho o tema Ações contra o narcotráfico no Brasil. Esse tipo de tema deixa os alunos muito inquietos. Às vezes, em vez de vir a palavra ações, vem a palavra caminhos. Isso já aconteceu nas provas anteriores, em provas anteriores, não em todas, claro. Às vezes vem a palavra medidas. Então, se aparecer a palavra ações, a palavra caminhos, a palavra medidas, a palavra qualquer palavra que nos lembre a necessidade de atuar. Você tem que se lembrar de que o seu tema começa nessa primeira palavra. Você não vai achar que o seu tema é narcotráfico, isso é o seu assunto. Então, é preciso ter esse cuidado. O seu assunto é muito mais amplo. E agora você tem uma palavra inicial que delimita esse assunto. Então, aqui você não vai discutir sobre narcotráfico livremente. Você vai discutir sobre ações contra o narcotráfico, especificamente aqui no nosso país. Então, assim, mas eu vou fazer uma redação todinha sobre ações? Eu não teria que trazer as ações só na minha proposta interventiva? Essa é uma pergunta constante. Você vai discutir ações a maior parte do tempo. Um dos caminhos é você conversar sobre as ações que você já conhece, que já foram empreendidas até hoje. Outro caminho é você trazer ações sempre novas, sempre sugestões. Eu acho esse caminho 2 mais difícil. Eu não sei o que Lázaro pensa, o que os demais colegas pensam, mas eu acho o caminho 1 mais fácil, porque é uma oportunidade para você trazer um repertório sociocultural. É uma oportunidade para você mostrar que sabe o que já foi feito no país para combater o narcotráfico. Então, trazer essas ações, comentá-las, avaliá-las, dizer que elas foram felizes, dizer que elas foram falhas. É uma oportunidade de ganhar linhas e também de mostrar que você é uma pessoa antenada, que você é uma pessoa que sabe o que vem acontecendo e que você tem uma opinião crítica sobre isso. Então, eu acho que o caminho mais fácil é discutir essas ações e avaliá-las, mostrando em que elas acertaram, em que elas não acertaram, e mais no finalzinho do seu texto é que você traria sugestões de ações suas, que ainda não ocorreram, que você quer que passem a acontecer de agora em diante. Então, observem aqui que o nosso esquema começa com a avaliação de ações contra o narcotráfico no Brasil. E aí, gente, eu coloquei aí as nossas competências, que vocês já conhecem, né? Competência 1, diz respeito à escrita, vocabulário e gramática. Competência 2, diz respeito a tema, ao texto dissertativo argumentativo, que é a tipologia, ao repertório que você vai trazer. Nós temos a competência 3,
que diz respeito ao projeto de texto, e eu acho que essa competência é a chave, sabe? Acho que é por aí que nasce uma boa redação. E tem a ver também com o que você vai selecionar para dizer, como você vai dispor, organizar, e também como você vai hierarquizar. O que você vai mostrar como mais importante, o que você vai mostrar como secundário. A gente sabe, né, pessoal, que ninguém aprende numa live a fazer uma boa redação, uma live apenas. Nós precisamos ler, nós precisamos treinar, nós precisamos corrigir várias vezes. Mas essa live hoje é para mostrar a que você deve se prender, né? Rita, se Oi, Lago. vou interromper, então. A primeira pergunta que apareceu foi justamente sobre a acepção da palavra narcotráfico, né? Alguns alunos, sem dúvida. Você poderia falar um pouco mais, como é que a gente, primeiro da acepção e depois como é que a gente vai fazer para criar, ter ideias para esse texto, né? Tudo depende muito do que vem nos textos motivacionais. Então, se eu poderia, por exemplo, explicar o significado dessa palavra e mostrar no repertório sociocultural, na área da linguagem, da linguística, mostrando que eu sei o que significa narco e eu sei o que significa tráfico. Se você vir que isso não foi explicado ainda nos textos motivacionais, você pode. Aqui nós vamos falar especificamente do tráfico de narcóticos. Não nos interessa o tráfico de armas, não nos interessa o tráfico de pessoas. É bom que isso tudo fique bem delimitado. Você pode até fazer um comentário rápido, dando a entender que esse tipo de tráfico interage com outros tipos, o que o torna ainda mais grave. Mas você precisa saber que o seu ponto-chave é ações que existem contra o narcotráfico no Brasil e ações que ainda deverão existir. Era isso, Lázaro? Perfeito. E nós vamos agora para a competência 4, que diz respeito à coesão e à coerência, muito importante também, vamos falar de tudo isso na nossa correção, e a proposta interventiva com os seus 5 elementos. Uma ação, o praticante desta ação, que é o agente, a maneira como ela vai ser executada, que é o meio de execução da ação, o efeito que ela vai nos trazer e algum detalhamento. Tudo isso vai ficar mais claro no decorrer da nossa avaliação do texto que eu estou trazendo aqui. Vamos ver o próximo slide, que traz a introdução, gente. Bom, vejam bem, olha, eu tenho C1, o que é C1? Competência 1, escrita, gramática, vocabulário. Eu tenho C2, que é relativa ao tema, ao repertório e à tipologia textual. Eu preciso de um texto que tenha 3 partes bem claras: introdução, desenvolvimento e conclusão. É o texto dissertativo argumentativo. Eu preciso ter um desenvolvimento bem mais amplo que a introdução e que a conclusão. Eu preciso ter uma proporção adequada entre essas partes. Eu preciso ter a competência 3, que vai dar ao avaliador saber o que eu amei para o meu texto, né? O que eu planejei para o meu texto. A competência 4, que vai dando tudo, né? No campo mais superficial do texto, e a competência 5. Então, agora, preparem as canetinhas, preparem as anotações, porque nós temos muito a ver em cada parágrafo. Olha só, gente, a nossa primeira frase é: algumas ações positivas de combate ao narcotráfico já vêm ocorrendo no Brasil. Vocês já devem ter percebido que eu cometi 2 erros bobos aí na minha introdução. Já no início, eu me esqueci de usar 2 acentos. Eu deveria ter posto um acento em narcotráfico, claro, porque isso é um proparoxítono, né? Isso é uma palavra que tem sílaba forte na antepenúltima, né? A antepenúltima sílaba é forte. Eu também deveria ter colocado um acento circunflexo no vem. Vocês sabem que há 2 verbos de uma sílaba que devem ter circunflexo sempre que o seu sujeito for plural. Então, se vocês observarem aqui, se vocês perguntarem antes do verbo vir, você vai perguntar: o que vem ocorrendo? E a resposta será: ações positivas. Se a resposta fosse ação positiva, você não colocaria acento. Como a resposta é plural, você vai ter que pôr um acento aí. Então, aqui eu tenho um erro de acentuação, que é muito íntimo do erro de concordância, neste caso, e eu tenho outro erro de acentuação em narcotráfico.
Então, se a competência 1 é um erro bem notável. Às vezes há erros mais discretos, mas esses 2 erros aqui, o avaliador vai logo perceber. Isso é muito ruim. Tenham cuidado. Pessoal, a nossa frase inicial fala de ações positivas de combate ao narcotráfico. Então, aqui você já traz algum juízo de valor. Você considera que o Brasil dispõe dessas ações positivas, né? Então, isso é muito interessante. Agora, nós vamos sair da nossa frase 1, mas nós precisamos que a introdução é o momento em que eu assumo um compromisso com o leitor. Como assim, Rita? Sim. Ora, se diz ao seu leitor que existem no Brasil algumas ações positivas de combate ao narcotráfico, é natural que o leitor já tenha vontade de conhecer algumas, pelo menos. Então, não se esqueça, nós não falamos por falar. Se na nossa introdução nós dizemos que há ações positivas no país, nós devemos, pelo menos, fazer algumas dessas ações. Gente, pela ordem, pela lógica do texto, essa é a minha primeira observação. Acredito que o parágrafo 2 seja aquele que deva trazer alguma prova do que eu disse. Então, no meu parágrafo 2, e isso eu estou falando de competência 3, planejamento, no meu parágrafo 2, eu vou mostrar algumas ações que eu considero boas, positivas. Até aí, tudo tranquilo? Alguma pergunta especial, Lázaro? Tudo tranquilo. Muito bem. Vamos em frente. Quando eu faço a segunda frase, a minha redação, da minha introdução, eu digo, ainda são necessárias, portanto, outras medidas que eliminem falhas do processo de enfrentamento e tornem ele efetivo. Bem, quanto à competência 1, nós temos um erro aqui. Aliás, mais de um erro. Mas o erro mais notório aqui é torne ele, né, gente? Não podemos, na língua culta, dizer chame ele, leve ele, torne ele. Nós temos que usar aqui no oblíquo. Então, em vez de tornem ele, como é que nós diríamos? Nós diríamos, ainda são necessárias outras medidas que eliminem falhas do seu processo de enfrentamento e o efetivo. Eu vou substituir o pronome ele pelo pronome ele. Esse é o meu terceiro erro de competência 1. Tornem ele um erro bem visível. Agora, gente, mais atenção para o que diz respeito a coerência, tá? Eu tenho aqui a palavra portanto. A palavra portanto traz uma ideia de conclusão. E agora, gente, eu entro na seara da C4, da competência 4. Será que eu estou em algo? Como a minha frase 2 se relaciona à minha frase 1, pessoal? Na minha frase 1, eu fiz um elogio. Eu disse que o Brasil tem ações positivas. Na minha frase 2, eu jogo um balde de água fria no meu elogio. Eu digo que eu preciso de outras ações. Ou seja, eu posso até gostar de algumas ações que o Brasil já trouxe, já empreendeu, mas eu não estou totalmente satisfeita. Eu não as acho suficientes. Então, é hora de eu trazer um impacto. Eu vou trazer uma oposição. Então, eu gostaria de que vocês substituíssem, portanto, por alguma conjunção adversativa. Mas poderíamos usar o porém, poderíamos usar o entretanto, o no entanto, o contudo, o todavia. Então, aqui, eu digo, o Brasil tem ações positivas, sim. No entanto, ainda são necessárias outras. Eu trago o que nós chamamos de ressalva. Eu admito que são positivas, mas eu não estou satisfeita. Então, é muito importante você ver na sua redação como a frase 1 e a frase 2 interagem, como a frase 2 e a frase 3 interagem, e assim por diante. Então, aqui nós trocaríamos o portanto por essas 5 que eu falei a vocês. Tem, entretanto, no entanto, todavia ou contudo. Então, assim, que tal levar essa conjunção que você vai trocar para o começo, para antes da palavra ainda? Eu posso? Pode. Mas, como alguns avaliadores acreditam que as adversativas
sempre vão ser pelo menos as segundas orações do período. Eu acredito que vocês não deveriam se arriscar. É melhor você levá-la mais para frente um pouquinho, como nós fizemos aqui, e colocá-la entre duas vírgulas. Então, coloquem essa conjunção, todavia, contudo, entretanto, porém ou no entanto, entre duas. Rita, sim. Oi, Lázaro. A professora Larissa, perguntou fez a seguinte indagação. Se ela iniciasse, por exemplo, a redação, atualmente o Brasil está vivendo, é redundante utilizar atualmente o verbo estando no presente? Excelente pergunta, porque os alunos têm essa dúvida. Os alunos e sempre começar com atualmente, né? Hoje em dia. Se o atualmente existe na nossa língua, né? No nosso vocabulário, em algum momento vai permitir o seu uso, não é verdade? Às vezes nós nos precipitamos e nós simplesmente estamos cortando. Quando eu preciso do atualmente? Eu preciso do atualmente quando eu precisar, ao mesmo tempo, fazer uma oposição com o passado ou com o futuro. Se eu digo aqui em um texto, oral ou escrito, atualmente não posso viajar, somente no mês seguinte poderei fazer isso. Então, vejam que eu tenho aqui dois eixos, o hoje e o amanhã. Se eu digo, por exemplo, até o século XX, nós tivemos problema X. Ponto. Atualmente, não enfrentamos mais. Veja como é diferente, né? Veja que agora o atualmente tem o seu sentido. Agora, muitas pessoas trazem o atualmente para o texto e a gente nem sabe o que representa esse atualmente. Atualmente quando? Neste dia, neste mês, neste ano, neste século? Ninguém sabe. E aí sim se joga uma palavra de qualquer maneira, sem a mínima funcionalidade, por isso nós podemos usar atualmente, contanto que nós o façamos realmente útil. Atualmente, ocorrisse isso e isso em nosso país. Ponto. Até o século passado, não enfrentávamos o problema. Então, veja aí que você cria uma oposição. Nesse caso, você pode usar. Né? Bem, gente, voltando aqui à nossa correção. Vamos pôr um acento em necessárias, claro. Essa palavra é uma paroxítono, que é isso? Tem a penúltima sílaba forte e ela termina em ditongo IA. Então, aqui eu preciso de acento. Paroxítono terminado em ditongo. O acordo ortográfico também a considera uma proparoxítono aparente, mas isso não vem ao caso neste momento. Eu estou dizendo apenas porque, caso vocês vejam isso, não estranhe, né? Bom, pessoal, ainda são necessárias, porém, vamos colocar aí o acento em necessárias, colocar uma vírgula antes do porém e outra vírgula após o porém. Outras medidas que eliminem falhas do seu processo de enfrentamento e o tornem efetivo. Bom, as frases 1 e 2 estão entrelaçadas. Tranquilo? Agora vamos falar novamente da C3. Observe que as competências caminham juntas, né? Aqui eu trabalhei competência 4, quando eu falei do porém, eu trabalhei competência 1. E agora eu vou me perguntar o que eu acabei de assumir. No momento em que eu disse que outras medidas são necessárias, onde apareceram essas medidas? Planeje-se. No fim é melhor. Rita, se que eu li que eu posso trazer solução, intervenção na hora que eu quiser. Concordo, é verdade. Mas facilite sua vida. Deixa para o fim. É melhor, é mais fácil você deixar a intervenção, a oferta de soluções para o final. Então, aqui, observe que você fala que são necessárias outras medidas. Então, o seu leitor quer saber quais são. Antes você disse que há medidas positivas, ele quer saber quais são. Parágrafo 2. Agora você está dizendo que outras medidas são necessárias, eu também quero saber quais são. Parágrafo final. Observa que outras palavras são importantes na sua introdução. Você disse que são necessárias outras que eliminem falhas do seu processo de enfrentamento. Então, você acabou de assumir que o enfrentamento do narcotráfico no Brasil tem falhas, tem erros. Onde você poderia pôr essas falhas? Porque agora você está despertando a minha curiosidade. Eu vou querer saber quais são as falhas. Então, primeiramente, gente, nós temos que saber que a introdução não pode ser um blá, blá, blá. A introdução
tem a sua riqueza se ela contribuir no meu projeto de texto. Então, aqui eu tenho aquela preocupação de trazer todas as palavras do meu tema. Eu já trouxe todas, pode observar que eu já falei em ações, eu já falei em Brasil, eu já falei em narcotráfico, mas eu estou preparando o espírito do meu leitor. Eu vou mostrar no parágrafo 2 quais são as ações que eu acho positivas, para as quais eu bato palma. Eu vou mostrar no parágrafo 3 quais são as falhas que eu percebo no combate ao narcotráfico aqui no país. E no parágrafo 4, gente, eu vou solucionar essas falhas com outras ações. Então, isso é o meu plano de texto. É muito importante. A competência que mais faz o aluno perder nota é a C3. Às vezes, ele tem 200 na C2, mas ele não soube planejar o roteiro, então ele perde na C3. Às vezes, baixa para 120, aí a pessoa pensa, poxa, eu tive 200 na C2, por que eu não tive nota muito boa, pelo menos uns 160 na C3? Por isso, porque você não planejou o seu texto. Entendi? Rita, sim. Foi nada. É porque é aí que o corretor vai perceber, né, que ele selecionou o ponto de vista corretamente, né, e vai entender qual é a visão desse aluno, né, sobre esse determinado tema. E outra coisa, né, Lázaro? O aluno às vezes faz uma redação cheia de informações ricas, e ele vai escrevendo, e ele não sabe por que um parágrafo está vizinho do outro. Ele nem pensa sobre isso. Tudo tem que ter um plano. Se eu fosse hoje fazer qualquer concurso, fazendo alguma redação, se eu não tivesse tempo para fazer o rascunho, eu não faria, mas há uma coisa que eu não deixaria de fazer mesmo, seria o meu plano de texto. Eu escreveria, assim, umas palavrinhas, sabe? O que eu vou fazer no 2, o que eu vou fazer no 3, e olhar... Pequenos pontos, né? Exatamente. Um mapa mental do que você vai escrever, né? Participação do lado. Nossa. Chama aí a galera, chama aí os outros. Tá todo mundo adorando, viu? Só para... Certo, deixa todo mundo... deixar você tranquila. Ótimo, isso me dá muito alento. Gente, vamos à próxima frase. O sucesso deste, aí você vai procurar uma palavrinha masculina, singular, aí antes, qual é? Enfrentamento, processo de enfrentamento, na verdade. O sucesso deste, Itaci, diga, eu estou percebendo um negócio, o que é? Você fica todo tempo, né, puxando uma frase dentro da outra, exatamente. Você tem que exibir sua coesão textual. O sucesso deste, a pessoa só entende o que é esse eixo se ela olhar para a frase anterior. Então, o sucesso deste processo de enfrentamento depende da qualificação das ações militares, vírgula, não é assim? Agora, gente, eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante, que se chama paralelismo. Paralelismo é fundamental. Se você não tiver paralelismo, você pode ter ideias brilhantes, mas elas vão ficar confusas para o leitor. Aqui, eu quero que vocês reflitam comigo. O sucesso deste enfrentamento depende de... Vou falar aqui moralidade, de 3 coisas. Qual é a primeira, pessoal? Da qualificação das ações militares, com uma vírgulazinha. Qual é a segunda? Do combate à corrupção no nosso sistema de segurança. E qual é a última? E da melhoria das condições sociais. Bem, se eu disse que tudo isso precisa melhorar, no meu parágrafo 3 eu vou reclamar dos defeitos que existem nesses 3 âmbitos. Porque se houvesse para melhorar, alguma coisa errada existe. Agora vejam, eu quero só que vocês percebam que o primeiro elemento começa com o substantivo abstrato qualificação. E que esse substantivo abstrato tem uma preposição de um artigo antes. O meu segundo elemento, depois da vírgula, começa com o substantivo abstrato combate. E ele também tem uma preposição antes e um artigo definido antes, que é o artigo 1, eu tenho do combate. E você também tem o substantivo melhoria, que é abstrato como combate, como qualificação. Então é isso, gente. É mesmo, Rita, se eu preciso me preocupar com tudo isso, precisa. Se você quer escrever bem, você precisa. Então, 3 abstratos, todos os 3 substantivos acompanhados de artigo definido e de preposição. Perfeito. Ah, minha amiga, mas eu não sei o que é isso, não, substantivo abstrato. Gente, vou dar uma dica superficial, mas já vai ajudar. O abstrato é algo que, para existir, depende de outros seres. Né? Só existe qualificação
se houver alguém para se qualificar. Só existe combate se houver alguém para combater. E só existe melhoria se houver alguém para melhorar. Elas não existem sozinhas, a melhoria, a qualificação, nem ele o combate. Então, esses são obstáculos. Vamos em frente. O sucesso deste depende da qualificação das ações militares, vírgula, atenção, no parágrafo 3, põe os seus defeitos nessa questão. Parágrafo 2, elemento 2, o subconsciente. Elemento 2, combate à corrupção. No parágrafo 3, reclame dessa corrupção. E melhoria das condições sociais. No parágrafo 3, queixe-se, reclame das nossas condições sociais, que contribuem, sim, para o avanço do narcotráfico. Bem, vamos continuar. Contudo, o que ainda se percebe é uma grande apatia quanto à urgência de tais medidas. Aqui, pessoal, vamos pôr um sinal grave antes de urgência. Quanto à urgência, quando significar, no que diz respeito à urgência, no que se refere à urgência, no que tange à urgência, formas de coesão semelhantes, né? Você vai ter sinal grave, se a palavra que vier depois for feminina. E também, se ela for singular, viu, com este azinho. Jamais você colocaria uma crase, um sinal grave, na verdade, em um A que viesse antes de uma palavra plural, tá bom? Então, eu vou usar aí um sinal grave. Eu deixei passar um erro de sinal grave. Olhando aqui agora, eu vi. A quarta linha do seu parágrafo, coloque um sinal grave em a corrupção, combate à corrupção, no combate a algo. Deus queira que o meu avaliador, no dia do Enem, a minha avaliadora também deixe passar. É melhor não confiar, tá bom? Então, o sucesso deste depende da qualificação das ações militares, vírgula, do combate à corrupção, sinal grave, sinalzinho de ré, no nosso sistema de segurança e da melhoria das condições sociais. Contudo, o que ainda se percebe é uma grande apatia quanto à urgência com sinal grave de tais medidas. Bom, Rita, se você acha que eu devo fazer essa minha introdução com quantas linhas? 7 linhas, letra pequena. Fale, né? Muito. Mostre que conhece o assunto, sem exagerar. As introduções de 10 linhas vão fazer você se perder e vão diminuir o tamanho do seu desenvolvimento, que tem que ser maior do que as outras partes. Não exagere, 7 linhas. Eu faço uma letra pequena, claro, que a pessoa consiga compreender, e se sobrar, né, alguma linhazinha, daquelas linhas 7, eu posso até querer fazer um charme, né? Trazer ali um repertório sociocultural interessante. Eu escolhi aqui um repertório em homenagem aos meus queridos colegas de língua portuguesa. E em homenagem a um grande linguista intelectual múltiplo, que é o Noam Chomsky, né? Noam Chomsky sabe tudo, fala de tudo, não é só de linguística, né? Então, eu aqui acrescentei. É obrigatório, Rita, se você fazer isso na introdução, de maneira alguma. Você pode fazer em outro momento, com outro repertório específico. O repertório que eu trouxe é um repertório amplo, não diz respeito exatamente a narcotráfico, mas é um repertório que chama atenção para a apatia. Desde o começo, que eu dei a entender, gente, que não há as ações necessárias ainda. Há ações boas aqui no Brasil, mas não há as ações necessárias. Então, eu posso falar de uma apatia, que é isso, é aquela indiferença, a pessoa não faz o que deveria fazer, é desinteressada por algo, é apática. Então, aqui, como o Chomsky falou disso, né, ele já falou que muitas vezes as sociedades não se manifestam diante de necessidades, né, de urgências. Eu vou aproveitar e vou acrescentar o Noam Chomsky. Não é obrigatório trazer um repertório na introdução. Um repertório de alguma autoridade, de alguma obra, de alguma área do conhecimento. Não é obrigatório. É opcional. Mas enriquece muito, né, Tati? Como, Lázaro? Mas enriquece muito o seu texto, né? Se você trouxe. Né? Então você já entrou bem. Poxa, quem é o professor de português que não vai gostar de ver o Noam Chomsky? Sim. Rita, agora, sim. Oi. Só depois que você finalizar, algumas perguntas giram em torno da competência 1, né? Do uso das vírgulas, da crase. A gente podia fazer uma recapitular depois sobre esses principais erros e também perguntas sobre paralelismo. Talvez não ficou muito claro para alguns alunos.
Tudo tá bem, bom? pronto já, Lázaro. Então, gente, eu disse assim, qual é o professor de português que não vai ficar feliz de ver o Noam Chomsky? Cuidado. Ah, eu vou falar do Chomsky, eu vou falar do fulano de tal, vou falar da fulana de tal. Ai, porque os professores de português é que vão corrigir. Minha gente, vocês vão falar se couber naquela hora, viu? Vocês não vão forçar a barra, não. Vocês não vão trazer para impressionar e a pessoa dizer assim, até que eu gosto dos Chomsky, mas da forma como foi encaixado aqui, eu não vi sentido. Tenham muito cuidado. Lázaro, vamos lá, as perguntas, então. Mas deixa só um minutinho, Lázaro. Deixa só eu mostrar aqui o finzinho, tá? Como lamenta Chomsky alertar o múltiplo e de visão ampla sobre contextos diversos, muitos governos se mostram passivos diante de problemas sociais. Pronto. Tem a ver com o que a gente conversou? Tem, porque o narcotráfico é um problema social e eu dei a entender que ainda há muito o que ser resolvido para combatê-lo mesmo, para combatê-lo efetivamente. Quais são as perguntas? Bom, nossos colegas de trabalho, né, o nosso diretor de ensino, Adriano, queria saber um pouco mais sobre vírgulas, Renivaldo também, sobre ponto e vírgula. Sei. E, além disso, ainda ficou um pouco a dúvida sobre o que seria o paralelismo, né, sintático. Você trouxe, mas alguns alunos ainda têm essa dificuldade. Se você falar um pouquinho melhor. Sobre paralelismo, tá? Vamos falar sobre paralelismo. Imaginemos que eu diga, eu gosto muito de doce e de encontros com os meus amigos. A pessoa olha para essa minha frase e diz assim, vai, que coisa estranha. Ela somou, pois o i somou, né? Um doce, que é algo concreto, uma comida, com encontro, que é uma ação. Essa mulher falando coisa com coisa, não. Bem que eu poderia ter dito, eu gosto muito de comer doces durante encontros com os meus amigos. Aí a coisa já mudaria. Agora, eu misturar, gente, doce com encontro, nada a ver. Né? Usando aqui moralidade. Bom, paralelismo é isso, gente. Isso que eu mostrei a vocês, tem duas falhas de paralelismo, essa frase aí, mal feita. Um é o paralelismo semântico, porque traz um alimento que é de um campo muito diferente, né? Do campo de encontrar, um encontro, que é uma ação. Então, falta o paralelismo semântico, que vai contra a lógica. E também o paralelismo gramatical, também não foi atendido, porque doce é um substantivo concreto e encontro é um substantivo abstrato. Então, muitas vezes, a pessoa constrói frases assim, principalmente quando ela começa a fazer frases maiores, na ordem inversa, ela se perde. Por exemplo, vamos criar um erro aqui dentro. Vamos criar um erro aqui. Se eu dissesse, o sucesso deste depende de boas ações militares, vírgula, de combater a corrupção no nosso sistema de segurança. Que desorganização é essa, Rita C? O primeiro elemento foi boas ações militares. Boas é adjetivo, ações é substantivo, militares é adjetivo. O segundo, você trouxe um verbo, combater. Não, vamos fazer outra vez, né? Então, isso, gente, depende do nosso treino, depende do nosso olhar. Você precisa ler com mais atenção, observando tudo isso. Então, paralelismo é isso, tá bom? Eu preciso manter uma similaridade, né? Eu poderia dizer também, o sucesso deste depende de serem qualificadas as ações militares, vírgula, de ser combatida a corrupção no nosso sistema de segurança e de serem melhoradas as condições sociais no país. Olha aí, gente, eu usei 3 vozes passivas. Aí eu tenho paralelismo. Não é um modelo só. Nós temos várias opções. Quanto à pontuação, né? Para nós entrarmos hoje no ponto e vírgula, não vai ser possível. Por quê? Eu posso até dar um exemplo no finzinho da live. Anota aí, Lázaro, por favor, para me lembrar. No finzinho. Mas, neste momento, vai fugir do esquema aqui, para que a gente não se perca na competência 3, na competência 4. Não é uma boa opção fazer isso agora. Quanto às vírgulas, Adriano, isso também pode ser visto em outra live, só de pontuação, porque são muitas as regras, né? Agora, eu antecipo que quando você vir algo fora do lugar, 99% das vezes,
você vai pôr vírgulas. Nós vamos ter outras oportunidades aqui para discutir um pouquinho sobre vírgula. Eu fico feliz que haja curiosidade, porque aí a gente pode até fazer outras lives também, né? E ver pontuação, uma live só para pontuação, outra só para paralelismo, tá bom, gente? Mais alguma coisa, Lázaro? A Tessia Costa pediu para você falar um pouco mais sobre coesão textual. Não especificou muito, mas... A coesão diz respeito à articulação linguística. Muitas vezes você tem informações seguidas que não precisam de uma coesão e que são coerentes, né? A coerência diz respeito à profundidade do texto. Por exemplo, gente, se eu disser, Tessia, eu estou feliz, ponto. Fui aprovada para o curso que eu queria, ponto. Vocês todos vão entender. Eu não sou obrigada a dizer que eu estou feliz, vírgula, pois fui aprovada para o curso que eu queria, né? Por que eu não sou obrigada? A coerência já estava mostrada. Existem alguns grupos de conjunções que podem até ser dispensados, como as explicativas, né? O contexto já orienta. Mas existem outros que precisam vir marcando. As adversativas, por exemplo. A coesão vai... existem estudos sobre coesão, e é um tema que ainda é muito rico e oferece muito campo, né? A coesão nem sempre é obrigatória. A coerência é que é obrigatória. Agora, para o Enem, sempre que você tiver uma chancezinha, põe uma coesão, tá? Por exemplo, eu disse a vocês agora, o pois poderia ser dispensado, mas ponha. Você, às vezes, põe o pois, às vezes põe o visto que, às vezes põe o já que, às vezes põe o na medida em que. E aqui, quando eu falo em exibição, é porque eles querem. Eles querem que você mostre que domina coesão. Então, você vai ter que fazer uma diversidade. Então, quando você tiver joga coesão também, embora ela não seja obrigatória sempre. Diga, Lázaro. Não, é justamente pensando nisso, né? Alguns defendem o uso de conectivos como sendo obrigatório. Você concorda ou discorda nesse sentido, assim? Eu discordo. Não é obrigatório. Depende do conectivo e depende do contexto, né? Depende do conectivo, né? Por exemplo, se eu não colocar o porém nessa minha frase 2, vai ficar estranho, né? Mas observem que na minha frase 3 eu tenho um pronome demonstrativo, este, que também é uma forma de fazer coesão. Sim. O problema é que muitos alunos pensam que precisam encher a redação de conjunção. A redação fica pesadíssima e nós não podemos entender como algo que depende exclusivamente do uso de conjunção. A coesão se faz com advérbio, se faz com substantivo, se faz até com elipse, né? Com a falta de palavras. Então, é preciso amadurecer isso na construção do texto. Tranquilo agora? Perfeito. Nós podemos conversar sobre isso outra vez. Vamos ao parágrafo 2? Bem, antes de sair do parágrafo 1, não esqueçam, vocês amarraram a redação nesse parágrafo 1. Parágrafo 2. Oi, Lázaro. O André Lucas pede dicas para começar essa introdução, né? Assim, a gente pensa sempre em gesso, né? Alguns professores trazem a redação engessada, alguns discordam. Então, como é que a gente poderia começar essa introdução de uma maneira sem ser tão engessada assim? Eu acho que é muito bom quando você contribui para o seu aluno se tornar independente, sem gesso nenhum, né? Eu gosto de estimular isso. E para que eu mostre um modelo, eu primeiro testo acho que uns 30, 40 textos para ver se ele realmente se aplica bem, né? Então, eu acho que o mais importante não é haver esse gesso, o mais importante é você compreender o tema, né? Você ter o cuidado de trazer todas as palavras desse tema para dentro da sua introdução, você não copiá-lo exatamente como ele apareceu. Vejam que você pode fazer uma inversão, você pode incluir uma palavra, soltar as palavras do tema dentro da introdução, já é suficiente, né? Não precisa colar exatamente como está lá. E você opinar. Você não pode sair daí só com fatos. Porque muita gente quer, a todo custo, começar a redação assim. No filme tal, aconteceu isso, isso e isso. No atual contexto da sociedade brasileira, isso
às vezes só empobrece seu texto. Tem a independência, tem a segurança. Se eu fosse vocês, eu olharia isso, jogar as palavras do tema, mostrar uma opinião que envolva essas palavras, relacionando-as, e preparando o esquema para depois, que é isso que é muito importante para o projeto de texto. Por exemplo, vamos reler a frase 1. Existem ações positivas. Vamos mostrá-las no parágrafo 2. Vamos reler a frase 2 da introdução. São necessárias outras medidas que eliminem falhas. Então, no parágrafo 3, eu vou mostrar as falhas. E as medidas que são necessárias, eu mostro no parágrafo 4. Esse domínio é fundamental. Do que vai fazer? Para não sair falando bonito, sem um planejamento, com um texto vazio. Posso passar o parágrafo 2, então? Vamos ver? Tranquilo, pode passar. Não veio ainda. Pronto. Esse é o nosso parágrafo 2, então ele é o primeiro do desenvolvimento. Aqui eu tenho muitos erros, gente, muitos erros mesmo. Vamos lá. Há cerca de 10 anos, o Brasil comprou em sociedade com a Colômbia um avião radar para sobrevoar a Amazônia. O pessoal que falou na importância, né, do estudo da pontuação. Vejam bem. Se não me falha a memória, Adriano e outro colega falou também. Bom, vamos lá. Há cerca de 10 anos, o Brasil comprou. Aí você vai e olha, cadê o verbo? Onde é que está o primeiro verbo? Comprou. Ele é a sua diretriz, para você entender o que é ordem direta e o que é ordem inversa. Então, faço perguntinha antes desse verbo. Quem comprou alguma coisa? A resposta vai ser o Brasil. Gente, isso é muito importante. Isso evita erro de concordância, de pontuação, de incoerência até, às vezes. Então, o Brasil é o sujeito e o comprou é o verbo. Estão vizinhos. Mas se a ordem fosse direta, a primeira palavra dessa oração seria o Brasil. Então, você já percebeu que tudo está fora do lugar de praxe. Coloque uma vírgula antes do sujeito. Não precisa classificar. Itaci, como é o nome dessa oração, de que tipo ela é? Não precisa disso. Basta uma vírgula após anos, porque você está agora diante do sujeito. O Brasil. Se você fosse organizar essa frase na ordem direta, você escreveria: o Brasil comprou algo há cerca de 10 anos. E aí você não teria vírgula. Entendido? Aí você vai pôr uma vírgula depois de anos, porque o Brasil demorou a aparecer, ele é que é o sujeito. Muito bem. Aqui, se você observar mais um pouquinho a nossa ordem, você vai ver. Alguém compra algo. O Brasil, sujeito, comprou o quê? Agora você vai fazer a segunda pergunta depois do verbo, e não antes. Você perguntou antes, encontrou o sujeito, que é o Brasil. Agora pergunte após o verbo. O Brasil comprou o quê? Um avião radar para sobrevoar a Amazônia. Poxa, Rita-C, olha como demorou, né? Comprou, ficou bem distante de um avião radar, que é o seu objeto, é o seu complemento. Quem compra, compra algo. Isso. Não se preocupe. O que estiver no meio vai ser posto entre vírgulas. Então, em sociedade com a Colômbia, vírgulas. Então, o Brasil comprou, vírgula, em sociedade com a Colômbia, vírgula, um avião radar para sobrevoar a Amazônia. Não se preocupe com a classificação sintática de em sociedade com a Colômbia. Tá bom? Bem, além disso, nós vamos observar aqui a situação da oração para sobrevoar a Amazônia, a fim de sobrevoar a Amazônia. Ela é uma oração final. Como ela ficou no fim do período, não precisa de vírgula para ela. Não use vírgula. Então, até agora, em relação às vírgulas, nós temos uma vírgula antes de o Brasil, uma vírgula depois de comprou e uma vírgula depois de Colômbia. Há outros erros? Radar, né, gente? Se escreve R-A-D-A-R, não é isso? Retira esse acento e coloca um R. E esse acerca, né, é o acerca que significa faz aproximadamente, né? Faz aproximadamente 10 anos. Veja que faz é um verbo, então esse A tem que ser verbo também. Tem que ser H-A, acento agudo, que é o verbo haver. Olha os erros dessa frase. Há cerca de 10 anos, vírgula, A com H. 2 erros até aí, um de vírgula e um de grafia. O Brasil comprou, vírgula, em sociedade com a Colômbia, vírgula, um avião radar para sobrevoar a Amazônia, radar com R. E ainda precisamos pôr um acento em Colômbia.
Colômbia, paroxítona terminada em ditongo. Então, esses são os problemas da minha frase. Agora vamos refletir. Será que o meu parágrafo está cumprindo o papel de trazer as ações que eu considero positivas? Será que basta eu dizer o que eu soube? Eu dizer, há cerca de 10 anos o Brasil comprou algo em sociedade com a Colômbia. Sim, Itaci, o que você pensa disso? Será que o meu parágrafo vai ser só exposição? Notícias? Não, então agora eu preciso opinar. Vamos à próxima frase? O veículo aéreo não tripulado, VANT, ajuda a identificar os vários tipos de tráfego na região amazônica. Então, aqui eu já dei a entender que ele tem utilidade, entende? Então, eu estou provando que a ação é realmente positiva. Não é só citar a ação, eu preciso provar o que eu disse no parágrafo 1, que ela é positiva. Gente, erros da frase. VANT deve ficar ou entre parênteses ou entre travessões. É a sigla de veículo aéreo não tripulado. Essa história de pôr só um travessão é como se eu pusesse só um parêntese, a primeira parte e a segunda não. Tá bom? Então, vamos colocar aí mais um travessão ou vamos substituir os dois por parênteses. O veículo aéreo não tripulado ajuda a identificar os vários tipos de tráfego na região amazônica. Vamos pôr um acento em vários, a mesma regra de Colômbia, paroxítona terminada em ditongo, e vamos colocar um acento em tráfico, que é proparoxítona. Mais recentemente, para Itaci. Por quê? Vamos procurar o verbo? Muito bem, vamos procurar o verbo. Vamos lá, gente. Frase 3. Onde é que está o nosso primeiro verbo? Foram. Vamos fazer a pergunta? O que foi instalado? A resposta é sujeito, hein, pessoal? As unidades de polícia pacificadora. Então, eu tenho verbo e, em seguida, vizinho, sujeito. Não ponha vírgula entre os dois elementos, por favor. Nunca. Mas perceba que os meus dois elementos mais importantes, verbo e sujeito, foram lá para frente. Então, eu preciso aqui jogar vírgulas no que vier antes, tá bom? E o que é que está antes? Está um adjunto adverbial de tempo, mais recentemente. Está outro, em 2010. E está outro, de lugar, que é no Rio de Janeiro. Então, vamos colocar as vírgulas desses elementos que foram antecipados. Mais recentemente, vírgula. Em 2010, vírgula. No Rio de Janeiro, vírgula. É isso aí. Foram instaladas as unidades de polícia pacificadora. Polícia pacificadora. Muito bem. Unidade de polícia pacificadora. Alguma dúvida até aí, Lázaro? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Assim, eu só queria pegar o gancho, já que você está falando dessa ordem direta, ordem inversa, né? Alguns alunos tendem a fazer essa inversão da frase, né? Você sugere, então, que seja na ordem direta ou na ordem inversa? Como eles já estão, não é? No nível em que eles têm um domínio maior, eles não conseguiriam escrever na ordem direta sempre. Eles só precisam entender para saber a pontuação. Mas muitas vezes não vai ser possível escrever em ordem direta, né? Então, eles não têm como escapar, certo? Agora, o que eu recomendo é não fazer aquelas frases cansativas, gigantescas, são inversões desnecessárias. Com inversões desnecessárias. Mas essa inversão aí foi boa, porque a pessoa jogou todos os adjuntos adverbiais para antes, ficou tudo muito bem claro. Não é interessante fazer inversões que dificultem a compreensão, mas enquanto a compreensão estiver permitida, tranquilo. Agora, gente, o PP é uma sigla. Significa Unidade de Polícia Pacificadora. Se eu deixar esse S assim, pessoal, grande, maiúsculo, eu vou entender que é Unidade de Polícia Pacificadora do Sul, pessoal. Não pode. Eu preciso baixar o S e fazê-lo minúsculo. Sempre que vocês forem pluralizar uma sigla, o S é pequenininho, é minúsculo. Senão, ele vai ganhar um significado. Ele aí está apenas pluralizando. Nada de apóstrofo. Ah, depois eu vi numa revista. Vocês vão ver. Não pode haver apóstrofo. Aquela vírgulazinha que há lá em cima na palavra d'água, por exemplo. Então, vamos baixar esse S e vamos continuar.
Uma das minhas preocupações é com as construções com gerúndio. Nada contra gerúndio. Gerúndio existe para ser usado. Agora, tenha cuidado. Eu não vou me preocupar com o sujeito para esse verbo haver, porque o verbo haver, quando vem escrito no sentido de existir, não tem sujeito mesmo. Mas sempre que vocês usarem outros verbos, observem se o sujeito está claro. Muitas vezes a pessoa joga um gerúndio e ninguém sabe quem é o sujeito desse gerúndio. Outro cuidado que vocês devem ter é em relação ao efeito que esse gerúndio provoca. Que efeito ele provoca? Normalmente, atenção, não obrigatoriamente, normalmente ele vem nas frases trazendo uma relação de consequência. Vamos pensar aqui comigo, gente, olha. Nós dissemos que o Rio de Janeiro instalou as unidades de polícia pacificadora. Vocês concordam com o seguinte fato? A redução da atividade em diversas comunidades seria uma consequência dessa instalação das UPPs? Sim, né? Então, esse gerúndio está ótimo. Contanto que você põe uma vírgula antes dele. Sempre que o seu gerúndio trouxer uma vírgula antes, ele deve trazer uma relação de consequência. Vamos ver alguns exemplos, uns 3 exemplos. Eu estudei bastante, vírgula, obtendo boa nota, ponto. Tudo bem, a obtenção da boa nota foi resultado, foi consequência de você ter estudado muito, perfeitamente, certíssimo. Observe outro exemplo. Maria gosta muito de ajudar os amigos, vírgula, sendo considerada por eles uma das melhores pessoas da turma. Perfeito, é natural que isso seja consequência de ela ajudar os amigos. O pessoal gostar dela, achar que ela é boa pessoa. Tá bom? Então, se eu não pusesse a vírgula, aí o sentido é outro. Vamos ver. Maria estuda ouvindo música. Se você puser a vírgula aí, estraga tudo. Se você disser Maria estuda ouvindo música, sem vírgula, eu vou entender que existe uma simultaneidade. Ela estuda enquanto ouve música. Se você puser a vírgula, vai ficar completamente sem sentido. Quer dizer, então, que ouvir música é consequência de estudar? Não tem sentido, né, pessoal? Então, cuidado com o gerúndio, com a vírgula. O pessoal usa muito gerúndio na redação. Tem que ter cuidado. Se houver uma vírgula antes, aquela passagem vai trazer, 99% das vezes, uma ideia, deve trazer uma ideia de consequência, tá, pessoal? Sendo assim, vamos pôr uma vírgula antes do havendo. Mas é muito estranho, mulher. O que é estranho? Esse travessão, ainda mais uma vírgula. Perfeito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os travessões cumprem a função de isolar a sigla. E a vírgula, não. A vírgula está aí para marcar uma oração reduzida de gerúndio que traz uma ideia de consequência. Vamos à próxima frase. Então, se você já citou 2 ações, não foi? Foi. A compra do avião radar com a Colômbia, exato. E agora, a criação dessas unidades de polícia pacificadora, foi. E você mostrou por que essas ações são positivas, porque lá em cima você disse que elas são positivas, eu lembro. Muito bem. Eu provei que elas são positivas, porque eu disse, por exemplo, que a compra do avião trouxe uma redução do tráfego na Amazônia. E eu disse também que a instalação das UPPs trouxe uma redução da atividade ilícita em muitas comunidades. Então, eu provei que as ações são positivas. Eu estou no meu projeto de texto. Tranquilo, gente? Vamos à próxima. Essas e outras ações, como a de distanciar chefes do tráfico em diferentes unidades prisionais e a de melhorar as condições de vida dos habitantes dos morros, são de indiscutível importância. Você citou ações que você já conhece, você citou 4, né? Mostrou que leu sobre o assunto, que é uma pessoa ligada no que vem acontecendo no país, exatamente. Olha, pessoal, essas e outras ações, vírgula, como a de distanciar chefes do tráfico em diferentes unidades prisionais e a de melhorar as condições de vida dos habitantes dos morros, vírgula novamente. Vejam que eu tenho um exemplo bem grandinho aí. Vai ficar entre vírgulas, não porque é grande, mas porque se refere
a um conjunto de palavras escritas antes. O conjunto das seguintes palavras, essas e outras ações. Vou dar um conselho aqui. Quando você trouxer exemplos na sua redação com a palavra como, você coloca esse exemplo entre vírgulas. Se esse exemplo, não importa o tamanho dele, se referir a um conjunto de palavras. Vamos sair um pouquinho do texto? Se eu disser, países como o Brasil vem sofrendo muito com a Covid, eu não posso ter vírgula, gente. Porque o Brasil foi um exemplo de uma palavra, foi um exemplo da palavra países. Qual é a palavra que está antes? Apenas países. Então, não tem vírgula, tá bom? Mas se eu disser, países que não estavam investindo em seu sistema de saúde, vírgula, como o Brasil, vírgula, vem sofrendo muito com a Covid. Agora, o Brasil passou a ser exemplo de algo bem maior. Países que não vinham investindo em seu sistema de saúde. Eu preciso pôr esse exemplo, como o Brasil entre vírgulas. Ei, onde é que eu vejo isso, hein? São deduções da leitura, porque não há regras para tudo, e é isso que você percebe na maioria dos textos que são escritos, né, por aqueles jornalistas de peso, pelos nossos grandes escritores, mas realmente não se fala disso. Bem, vamos continuar. Distanciar não pode ter acento aí. Nós não podemos confundir distanciar, que tem sílaba forte, ar, com distância. Distância que é paroxítono terminado em ditongo. Então, essas e outras ações, vírgula, como a de distanciar chefes do tráfico em diferentes unidades prisionais e a de melhorar as condições de vida dos habitantes dos morros, vírgula, acabamos o exemplo, precisamos pôr segunda vírgula. São de discutível importância, acento no ti, né, de indiscutível, e acento no tan, de importância. Por quê? Porque indiscutível é um paroxítono terminado na letra L, terminado diferente de A, E, O em OENS, para fazer oposição aos oxítonos. E importância porque é um paroxítono terminado em ditongo. Gente, nossas frases estão interligadas, tá bom? Elas vêm trazendo uma lógica, apresentamos uma ação, mostramos em que ela foi boa, em que ela foi benéfica, apresentamos a segunda ação, mostramos em que ela foi benéfica, e ainda demos mais 2 exemplos, sempre entrelaçando as frases, tá bom? Eu tenho sugestão. Rita, se você entrelaçou as frases mesmo, mas você não entrelaçou o parágrafo 2 com o parágrafo 1, seria bom, não, você colocar aí no começo do parágrafo 2 algum elemento que recuperasse o parágrafo 1 para fazer charme lá no Enem? Seria. Tá? Então, você poderia dizer, por exemplo, você terminou o parágrafo 1 falando em necessidade de ações, você poderia ter dito, por exemplo, sobre esse viés, vírgula, vale mencionar que há cerca de 10 anos o Brasil, e aí você, quando joga esse viés, você recupera o parágrafo anterior, tá bem? Vamos ao parágrafo 3? Alguma pergunta, Lázaro? Quanto ao 2? Eu acho que está todo mundo gostando e entendendo. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta, não. Estão todos aí? Estão todos aí? Estão ansiosos, eu acho, para o próximo desenvolvimento. Então, vamos lá. Tais ações, entendi, você olha bem, gente, a expressão tais ações nunca vai deixar quem não leu o parágrafo 2 saber do que se trata, né? Tais ações recuperam o parágrafo anterior. Que tais ações, minha gente? As ações que eu citei lá, de compra de avião, de fundação de UPPs, de distanciar traficantes, não é isso? Então, tais ações, preciso conhecê-las no parágrafo anterior. E o meu texto vai ficando, vai se tornando uma teia, vai havendo uma interdependência. Vamos lá. Tais ações não conseguem, porém, bem, a gente até viu isso no primeiro parágrafo. Se você usar o porém no primeiro parágrafo, use aqui o no entanto, use o entretanto, use o todavia. E não se esqueça de que você deverá ter 2 vírgulas, foi colocada só a segunda, observem. Tais ações não conseguem vírgula, porém vírgula. Se você quiser deixar o porém aqui, não deixe no primeiro parágrafo. É tão rigoroso assim? Cada caso é um caso, cada avaliador é um avaliador, tá bom? E se você
Pode mostrar que conhece todas as adversativas? Ótimo, vamos lá. Tais ações não conseguem, entretanto, vírgulas, no começo e no fim, evitar que o narcotráfico domine outros ambientes. Vírgula. Dica, minha gente, dica. Quando você pode usar a expressão o quê, no sentido de isso, você deve usar uma vírgula, nunca um ponto, porque esse U é um aposto, tá bom? Então, se eu quisesse, eu poderia dizer, isso se deve, em parte, a deficiências de inteligência. Observe que esse o quê significa isso. Retomando a informação anterior, esse U é um aposto. Portanto, retire esse ponto, coloquem uma vírgula e coloquem esse U minúsculo. O que se deve a deficiências de inteligência? Pessoal, o que eu não li de propósito, em parte, coloco entre vírgulas. Para vocês verem que essa expressão, em parte, veio quebrando a ordem do meu raciocínio. Vírgula, o que se deve, vírgula, em parte, vírgula, a deficiências de inteligência. Deficiências tem acento, é um paroxítono terminado em ditongo. Nunca vou pôr um sinal grave em um A antes de uma palavra que seja plural. Se fosse a deficiência, eu poderia pensar nisso. Se fosse as deficiências, eu pensaria também, porque deficiência seria plural e o as também. Mas com esse desencontro, nem pensar. Somente porque eu não posso ter um artigo singular antes de uma palavra que não é singular também. Então, esse sinal grave está errado, esse ponto está errado, eu devo pôr uma vírgula e colocar um O minúsculo. Devo colocar o em parte entre vírgulas, mas, Rita, se em parte é uma coisinha tão pequena, depende do avaliador. Melhor você se assegurar, tá? Coloque 2 vírgulas que é mais tranquilo. O que se deve, em parte, a deficiências com acento de inteligência e de ação militar, vírgula, primeira parte. Há conluios entre traficantes e policiais e entre aqueles e membros de cúpulas de secretarias de segurança. Ponto. Observe mais uma vez o paralelismo. Observem que eu tenho aqui o primeiro elemento, que é deficiências, substantivo abstrato, né? Deficiências de inteligência e de ação militar. E o segundo elemento, de novo, novamente, um substantivo abstrato, conluios. Perfeito. Então, tudo bem com o meu paralelismo. Lembrem também que essas minhas reclamações já tinham sido previstas até na minha introdução, né? Por essas razões, vírgula, durante a invasão de morros como do Alemão, vírgula, muitos traficantes escaparam do cerco. Quem escapa, escapa de, nunca escapa em. Eu posso até escapar em um carro, fugir de um cerco em um carro, mas eu escapo do cerco. Então, por essas razões, vírgula, durante a invasão de morros como o do Alemão, vírgula, muitos traficantes escaparam do cerco e instalaram-se em outras regiões. Além disso, vírgula, as más condições de vida no país favorecem a inclusão de um número cada vez maior de pessoas no tráfico e, vírgula, assim, vírgula. Eu estou indo mais rápido agora porque eu acredito que vocês já tenham percebido que eu estou colocando as vírgulas com as conjunções deslocadas, com os elementos deslocados. E, vírgula, assim, vírgula, são inversamente proporcionais o número de traficantes identificados, vírgula, punidos e afastados de seu exercício, e o de novos adeptos da prática, vírgula. Gente, quando vocês lerem com calma, porque eu sei que depois uma leitura, né, mais atenta pode ajudar, né? Quando vocês lerem com calma, vocês vão ver que eu estou dizendo que há uma inversão, né? Existe uma proporção invertida. Mais pessoas entram no tráfico todos os dias. E muito mais pessoas entram no tráfico que pessoas saem dele, né? Então é muito difícil. Isso por quê? Por causa das nossas condições sociais. É muito difícil você combater o tráfico com essa miséria que nós temos, né? Tanto que o tráfico se instala principalmente onde há maior pobreza. Atenção! Haveria uma vírgula antes desse I também, antes do I, que está antes do assim. Tá, pessoal? Após tráfico. Por quê? Essa vírgula não tem nada com as vírgulas do assim. O assim fica entre vírgulas porque é uma conjunção deslocada. O I tem uma vírgula antes, porque, se vocês analisarem, o sujeito da oração que está antes do I
é diferente do sujeito da oração que está após o I. É por isso. Você já sabe como extrair o sujeito, é só o perguntante dos verbos. Mas eu posso adiantar aqui. O sujeito da oração que está antes do I é más condições de vida no país. E o sujeito, vocês podem marcar para uma posterior leitura. E o sujeito que está após o I é o número de traficantes identificados, punidos e afastados de seu exercício e o de novos adeptos da prática. É um sujeito bem grande. Depois de prática, coloque uma vírgula, porque você terá um aposto estes, e coloque um sinal grave em aqueles. Alguém é superior a alguém, um número é superior a um número, entende? Então, estes bem superiores àqueles com sinal grave. Pessoal, eu quero que vocês percebam que as nossas competências têm nos acompanhado. A competência 1 está em todos os nossos momentos. A competência 2 também, porque nós estamos dentro do tema sempre. Nosso texto está cheio de repertório sociocultural no momento em que eu demonstrei que sei o que ocorre nesse contexto do narcotráfico no meu país. Eu falei em UPP, eu falei em avião, eu falei no Morro do Alemão, eu falei, deixa-me ver aqui, secretarias de segurança. Então, isso é competência 2. Competência 3 tem a ver com o nosso plano, né? A C4 nós também vimos, como as frases se entrelaçam e os parágrafos. E agora, minha gente, chegou um momento muito importante, porque é o momento da competência 5. Ela vale sozinha 200 pontos. Fique bem ligado e descomplique. Vamos ver o parágrafo 4, se não houver alguma intervenção, Lázaro. Alguma intervenção? Rita, sim, só a Débora ficou ainda em dúvida sobre, na segunda linha, né? O que se deve, em parte, a deficiências. E ela colocou, ainda não entendi o porquê de ser a deficiências e não as deficiências. Eu acho que ela confundiu, na verdade, né? Tá, vamos ver, Débora. Olha, Débora. Se você usar as deficiências, você está se referindo a todas as deficiências que existem. Entendido? É uma opção. Você pode usar o as deficiências se quiser. E se você quiser usar o as deficiências, você vai colocar o S, né? Porque aí você passa a ter um artigo as no plural. E aí você pode ter o sinal grave. Você pode usar as deficiências. Se você não quiser usar o artigo, você deixa só essa preposição a, e aí você não tem o sinal grave. De uma maneira ou de outra, você está correta, nesse contexto. Se deixar a, não pode haver sinal grave. Se preferir usar o as, você vai ter que ter o sinal grave. Porque o que se deve a algo. Mais alguma coisa, Lázaro? Não, por enquanto não. Tudo perfeito. Então, podemos passar aos nossos 200 pontos da solução? Vamos lá. Parágrafo número 4. Estamos saindo do desenvolvimento. Vamos para a nossa intervenção. Muito bem. É preciso deixar claro que a intervenção não precisa estar no parágrafo final. A comissão do Enem não obriga a que isso aconteça, mas é muito mais tranquilo, viu, gente? Muito mais tranquilo. Muita gente vai logo solucionando à medida que vai fazendo o texto. É possível. Pode até ficar muito bom, mas é mais tranquilo trazer para o fim. É preciso deixar claro também que não é obrigatório que o seu texto tenha 4 parágrafos. Tá bom? Eu gosto de fazer assim, porque eu acho mais rápido. Eu acho que no dia da sua prova você tem uma preocupação com as questões da prova, né? Muita questão. Então, 90 questões. 90 questões. Então, você não vai querer complicar, né? Bem, você sabe que a nossa solução deve ter 5 elementos. Cada um vale 40 pontos. E que ela deve estar relacionada às reclamações feitas. Mas, Rita, se você reclamou de tanta coisa, você reclamou dos conluios no sistema de segurança, você reclamou dos erros de tática militar, você reclamou dos problemas da desigualdade social, afinal de contas, como é que eu vou resolver tudo isso? Escolha um elemento, resolva com os 5 elementos, resolva assim, gente, vou me posicionar melhor. Escolha um dos problemas de que eu reclamei e resolva esse problema com os 5 elementos. Os outros 2,
não precisam ter esse detalhamento todo, tá bom? Outra coisa, às vezes coincide de você poder resolver todos juntos, não é sempre, mas às vezes até isso nos traz alguma facilidade. Vamos ver aqui se a pessoa foi feliz. Eu gosto de começar as minhas soluções assim, com base nas considerações supracitadas ou supraditas, vírgula, a fim de que, né, eu já gosto de começar com o efeito. O efeito facilita a minha vida, se ele vier no início. O efeito, gente, é a parte que diz o que se quer conseguir. O efeito é o que nós queremos, é o nosso objetivo. Vamos ver se nós temos aqui. O agente é quem vai praticar a ação é a atitude que eu estou recomendando, e eu preciso de um meio de pôr essa ação em prática. Vamos ver aqui o que nós temos. Primeiro, eu tenho erros muito feios aqui. Por isso, junto, nunca existiu. Logo no início. É preciso, por isso, vamos separar. Isso é uma preposição e um pronome. Tem que ficar separados. Depois, eu tenho outro erro muito feio ainda nessa frase. Eu tenho um sinal grave antes de uma palavra masculina. Então, se fosse todas, em vez de todos, você continuaria sem sinal grave. Por quê? Por duas razões. Porque todas seria plural e o A não é plural. E a outra razão é porque todas é algo que traz uma ideia de indefinição e não combina com o artigo definido. Então, você tem 3 motivos para tirar esse sinal grave daí. Motivo 1, palavra masculina. Motivo 2, a palavra é plural. Motivo 3, você tem um pronome indefinido que não combina com o artigo definido. Esse é um erro muito feio. Outro erro é a palavra ascensão, que se escreve com S. A-S-C-E-N-S-A-U-O. Ascensão. Outro erro é a palavra perspectivas, que precisa de um R depois do PE. P-E-R-S. Então, aqui, gente, tem 3 erros vizinhos, além do erro do por isso. Outro erro, gente, é ter colocado esse pronome oblíquo, se, da primeira linha, enclítico, ou seja, depois do verbo. O certo é ele ir para antes do verbo, ele ser proclítico. Vamos fazer uma próclise. O que é isso? Colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Por quê? Porque o que é uma palavra atrativa, é uma conjunção subordinativa. Então, eu devo dizer, é preciso, por isso separado, que se redistribua a renda no país. Que se redistribua a renda no país. Quando vocês consertarem por isso, aproveitem e coloquem a primeira vírgula, porque isso aí é uma conjunção conclusiva. E eu preciso que ela esteja entre vírgulas, porque ela não veio bem no início da oração, ela veio um pouquinho mais para frente. Concertos, repetindo, é preciso, vírgula, por isso separado, vírgula, que se redistribua a renda no país, vírgula, que se possibilite educação, moradia e perspectivas de ascensão com S a todos, sem crase. Mas olha, pessoal, quem vai fazer tudo isso, hein? Vamos descomplicar. Vamos ser objetivos, vamos dizer, com base nas considerações acima, vírgula, com base nas considerações supraditas, vírgula, é preciso que o governo federal redistribua a renda no país, possibilite educação, moradia e perspectivas de ascensão a todos. Não complique, porque as minhas são poucas. Não, Rita, se eu vou dizer o que faz, depois eu digo quem é, você vai perder tempo. Talvez nem dê mais espaço, né? É necessário ainda que se aprimore as ações militares. É um mistério, né, pessoal? Quem vai aprimorar essas ações, né? Se esse se ficar aí, eu vou ter que pôr um M em aprimorem, porque eu tenho uma voz passiva e o sujeito é plural, o sujeito é as ações. Eu diria, se fosse a minha redação, com base nas considerações supracitadas, vírgula, é preciso que o governo federal redistribua a renda no país, ou pelo menos para não ser tão radical, não jogar tudo nas costas desse governo, eu diria, é preciso que o governo federal, vírgula, especialmente, vírgula, redistribua a renda no país, vírgula, que possibilite educação, moradia e perspectivas de ascensão a todos.
Ponto. É necessário ainda que aprimore as ações militares e que exija a transparência dessas ações e das relações do sistema de segurança do país, bem como sua moralização. Se eu fizesse assim, eu já teria ganhado. Se eu fizesse assim, 40 pontos do agente, 40 pontos da ação. Para ganhar mais 40, eu vou fazer uma inserção, vocês vão observar. Com base nas considerações supraditas, vírgula, é preciso, com base nas considerações supraditas, vírgula, é preciso que o governo federal redistribua a renda no país, vírgula, que possibilite educação, moradia e perspectivas de ascensão a todos, ponto. É preciso ainda, vírgula, a fim, olha só a minha inserção, a fim de que o narcotráfico seja combatido efetivamente entre nós, vírgula, que aprimore as ações militares, eu já teria incluído o meu efeito. Estão entendendo? Continuando, nós temos outros erros aí, né, pessoal? Nós temos o erro de concordância, no aprimore, nós temos a falta de um acento em transparência, nós temos a palavra moralização escrita com S, ela deriva de moral, moral não tem S na última sílaba, portanto, moralização com Z, né, gente? E eu já teria, então, 120 pontos, porque eu teria ações, várias ações, inclusive, eu teria um agente, que eu considerei o agente principal, e eu teria o efeito, a fim de que o narcotráfico seja combatido efetivamente entre nós. Tudo bem. Falta agora ganhar o meio e ganhar um detalhamento. Essas medidas serão possíveis com acento, é uma paroxítona terminada em vez, né, em is, então eu tenho acento no si. A partir, né, pessoal, separa, né, gente, eu tenho preposição e verbo. Essas medidas serão possíveis a partir de fortes pressões sociais a governos, que tiram o sinal grave, afinal de contas, governos é a palavra masculina. Então, assim, se fosse feminina, sendo plural, esse A no singular não terá sinal grave. Já falamos sobre isso. Essas medidas serão possíveis a partir separado de fortes pressões sociais a governos das esferas federal, estaduais, distrital e municipais. Manifestações aqui seriam incoerentes se eu tivesse falado em governo federal lá em cima. Se eu tivesse falado em governo federal, eu pediria para pressionar só o governo federal, claro. Manifestações que atraiam a atenção dos meios de comunicação, atraiam com a M. Imagina, gente, se eu escrevesse no lugar de AM, ATO, como é que eu pronunciaria essa palavra? Manifestações que atraiam com força. É atraiam, está correta. Está incorreto, gente, é o adquirão da linha seguinte. Se eu deixar esse ATO, eu vou ler adquirão. E eu quero que vocês leiam adquiram. Se eu quero que vocês leiam adquiram, eu vou substituir ATO por AM. Manifestações que atraiam a atenção dos meios de comunicação e adquiram adeptos que assinem petições e projetos de lei. Pessoal, porque se eu usei atraiam, presente subjuntivo, e eu usei adquiram, presente do subjuntivo, eu preciso agora de um outro presente. Então, adeptos que assinem petições, isso é paralelismo dos verbos. E projetos de lei, com certeza, serão, seria não. Se eu trago o presente, atraiam, presente do subjuntivo, adquiram, presente do subjuntivo, assinem, presente do subjuntivo, eu vou usar o futuro do presente. Senão, não tem o paralelismo dos tempos. Então, eu vou dizer manifestações que atraiam a atenção dos meios de comunicação e adquiram adeptos que assinem petições e projetos de lei, com certeza, serão de grande influência para o alcance com a letra C desse fim. Então, aqui nós precisaríamos mudar muito, né, essa nossa introdução. Não ficou claro quem é a gente, não tem efeito, só no final, de forma muito desorganizada, tá bom? Gente, é isso. A redação, aqui nosso encontro hoje, né, trouxe apenas um desejo de despertar vocês para alguns aspectos. Eu sei que são muitos aspectos, são muitas informações, mas é preciso enfrentar. É preciso enfrentar, a partir daí fazer os textos, levar os professores, que podem contribuir muito com vocês, tudo bem?
Então, por mim está encerrado. Se houver alguma pergunta, alguma consideração, alguma contribuição, Lázaro, você tem toda a vontade. Kaline Machado, né, a nossa Kaline, né, da CTP, ela fez uma pergunta. Ela queria saber sobre a questão do tipo de letra, né? Às vezes, alguns alunos optam por fazer cursiva ou de forma, né, digamos assim. O que acontece se esse candidato misturar, né? É uma questão mais técnica, é uma pergunta mais técnica, digamos assim. Não deve acontecer nada, porque não há nada no edital, nem mostrado nos cursos de preparação para o Enem, de avaliadores e supervisores, que deve haver alguma penalização. Mas você sabe que a impressão que o candidato causa é importante, não é assim? Então, só é interessante que ele tenha alguns cuidados. Por exemplo, se ele escreve letra de forma, ele vai escrever Brasil, ele deve colocar um B mais alto. Ele não deve escrever o B na altura do R. Se ele vai começar uma frase, deve colocar a primeira letra da frase mais alta. Às vezes, o candidato desvia um pouquinho, mistura um pouco a cursiva com a de forma, e quase nem se percebe. Então, não há aquele rigor, essa preocupação, né, com o fato de ele, de repente, colocar um A que não seja de forma também. Não há essa preocupação. De qualquer modo, é bom que o candidato tenha asseio na redação, porque eu até hoje nunca vi uma nota 1000 cheia de riscos, né, cheia de emendas, né? Então, assim, é preciso ter cuidado com o asseio, né, com a aparência do texto. Mas não há um rigor de ver cada letra se está, se todas estão de forma, se todas estão cursivas. Perfeito, aqui. Todo mundo está adorando a live, pessoal dando parabéns, dizendo que foi excelente. E para mim, especialmente, como eu falei, é um prazer ser seu mediador, né? E assistir essa aula de perto, né? Eu estou aqui anotando as coisas que eu estou aprendendo também com você. Lázaro, eu fiquei preocupada com o tempo, né? Eu gostaria de que todos vocês pudessem ter participado, os nossos colegas também, mas eu sei que aqui a gente já está em muito mais de 1h30, né? Acredito. Não, Sim. 1h30, né? Exatamente 1h30. 1h30, perfeito. Ai, que ótimo. Eu já estava achando que já estava passando muito tempo. Bom, eu que agradeço, gente, a presença, a colaboração, e quero repetir. A mim faltam algumas habilidades que são importantes, que eu não teria conseguido desenvolver isso aqui sem o apoio de vocês, é claro, né? E você me ajudou demais. Acho que até os outros não perguntaram tanto, exatamente preocupados com o tempo também. Eu é que agradeço a presença dos nossos alunos, dos nossos colegas. Eu acho que esse canal é uma grande ideia da direção, uma grande ideia do campus, uma grande ideia da equipe. Eu acho que o Instituto Federal segue aí cumprindo seu grande papel de levar conhecimento. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de participar disso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Adorei. Só lembrando, Rita C, que quem gostou da live, dá um like aí, né? Lembrando que nós vamos ter outras lives, e essa live que a gente fez aqui vai ficar gravada no canal, tá? Lá para você rever caso vocês queiram, tá ok? Este vai ficar disponível, né? Para verem com calma, né? Assim, é muito importante, porque eu sei que eu falei muito rápido, não havia que falar muito devagar. Então, assim, é bom rever, ouvir outra vez, e assinalar, né? Imprimir, talvez, e ir corrigindo, né? Isso. Pois é, minha gente, muita saúde, fiquem em casa. Isso tem tudo a ver com o projeto Fiquem em Casa, né? Um beijo. Abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.